Hoje a nossa aula vai ser hoje é uma aula em parceria a Liga de Ética e Bioética e também a aula em parceria com a Liga de Emergência. Com muito prazer, a gente fez esse trabalho bastante em relação a isso, um projeto com uma união bem grande, e ainda bem que deu tudo certo, e agora a gente vai conseguir ter esse privilégio de ter essas duas pessoas, o Diego e a professora Ana, comentando com a gente as questões de ética e bioética na emergência. Professora Ana Paula, a palavra é sua, sinta-se à vontade e uma excelente aula. Tá joia, obrigada. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, falando de um assunto que a gente tem paixão, né? Que é sempre qualquer assunto relacionado à emergência, a gente tem paixão. Diego, um prazer compartilhar essa aula com você. Estou muito feliz mesmo. Eu sou Ana Paula Boaventura, sou professora da Faculdade de Enfermagem, atualmente, né? Na verdade, já faz 10 anos que eu estou como docente da Faculdade de Enfermagem, os anos passam muito rápido. E eu sou ex-aluna da Unicamp, eu sou da 19ª turma da enfermagem, há exatos 20 anos que eu me formei, né, em 99, e eu sempre, minha graduação toda, eu estive dentro do pronto-socorro. Então, eu fui plantonista do CCI, eu fazia plantões voluntários nas férias, eu tinha paixão. Então, a oportunidade de ter voltado para a Unicamp como docente sempre foi minha paixão. Eu saí da graduação em 99 e fui fazer residência em emergência na Unifesp, que tem um programa de residência. Hoje ele é multiprofissional, mas na época era de enfermagem, e tinha o programa de residência em enfermagem em emergência, né, que é a modalidade com a qual a gente cursava e dava o título de especialista. Então, eu fiquei lá 2 anos e depois eu vim para a Unicamp, voltei para a Unicamp para fazer o mestrado e trabalhei num pronto-socorro privado aqui do município de Campinas durante o mestrado. E toda as minhas pesquisas, meus estudos voltados para a emergência, né? Sempre estudando parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar, enfim. Então, eu sempre tive sorte de atuar em serviços de emergência. Tá? Há 10 anos em que eu prestei o concurso para a área médico-cirúrgica da Faculdade de Enfermagem, nós não tínhamos um professor específico e especialista na área de emergência, né? Eu sou a única na faculdade com essa formação. Agora, com docentes novos, a gente está recebendo aí outras professoras com essa atuação. Então, eu tinha uma área importante a desbravar. Os nossos alunos não faziam estágios na unidade de emergência. A única visão que os alunos tinham eram os plantonistas do CCI, né? Eles não faziam atividades práticas na unidade de emergência, e eu consegui isso recentemente. Há 5 anos, eu fui convidada a inserir, a participar junto com os alunos da Liga do Trauma. Então, a gente tem a Liga do Trauma e alunos da enfermagem com essa abordagem multiprofissional, né, de atuar nos plantões, junto com os ligantes da medicina, e tem sido uma experiência bastante rica e bastante proveitosa também trabalhar em conjunto, né, e o movimento de ligas, o que eu tenho acompanhado é que ele sempre existiu, mas ultimamente, graças a Deus, ele está bem forte, né, com essas aulas, com as atividades essas curriculares, com as atividades de extensão. Então, uma aula como essa, onde a gente pode conversar e discutir vários assuntos, contribui, assim, de maneira... contribui muito para a formação de vocês, e a experiência da Liga, essa atividade extracurricular, enriquece muito a vida de vocês. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu trouxe, inicialmente, uma apresentação, uns slides, né, iniciais, para a gente colocar aqui do que a gente está falando. Então, vou colocar aqui o slide para vocês, para a gente inserir. O Diego vai me interromper aí, conforme a gente for apresentando. E qualquer dúvida também, vocês podem interromper.
Eu trouxe aqui algumas fotos, não são, né, do nosso serviço, mas relata alguns dos problemas atuais. A gente tem vários, quando fala em dilemas éticos e bioéticos, a gente tem vários temas e as referências, os artigos, os livros trazem os dilemas relacionados ao próprio paciente em si, né? Ao dia a dia, as decisões de procedimentos, a tratamento e uma série de questões que aparecem o tempo todo, né? Então, são questões relacionadas ao paciente que a gente tem que estar decidindo o tempo todo, né? Então, que são comuns. Mas nós estamos enfrentando, e não é de agora, é um problema crônico, eu diria, das unidades de emergência, que interferem diretamente nessa assistência, que atualmente a regulação de vagas, então a gente não tem vaga para todo mundo, a gente não tem leitos para todo mundo, né? Os serviços de emergência como um todo, tanto público quanto privados, né? Eles sofrem com a questão da superlotação, né? Então todo esse sistema de saúde colapsado aparece, ele grita nas unidades de emergência, né? Que com isso vem os problemas, né? Os recursos humanos, físicos e materiais, eles são escassos, né? E aí vem a falta de leito, a falta de medicação, a falta de vaga para fazer um procedimento um pouco mais complexo, falta de equipes, né? Equipes especializadas, centro cirúrgico, leitos de UTI. Então, tudo isso vai entrando em colapso e a gente acaba não tendo condições de oferecer uma assistência adequada para esses pacientes. Então, junto a todos os dilemas que a gente já tinha, sempre teve, e fazem parte da realidade, como o reanimar ou não reanimar, ou intubar ou não intubar um paciente, optar por um determinado procedimento, pensando em salvar a vida daquele paciente, ele vem junto com todas essas outras preocupações, porque se eu não tiver o recurso, eu não consigo decidir por isso. Então, tudo isso passou a interferir de uma maneira, digamos, pior, né? Com esse cenário, passou a interferir muito mais na decisão das equipes e na tomada de decisão e nos atendimentos das equipes que atuam. Então, o profissional hoje que atua na unidade de emergência, ele tem que estar preparado e saber que o dia a dia dele, não que em outras unidades não seja, mas na unidade de emergência, isso tudo vai estar gritando e batendo na nossa porta, tá? Então, é alguma coisa, além dos dilemas todos que a gente tem, a gente vai trazer isso. Então, eu trouxe aqui um cenário básico, o Diego me corrija se eu estiver inventando muito, se eu estiver... Se eu criei um cenário muito absurdo, né? Mas um cenário principal, por exemplo, que a gente vai conviver diante desses problemas todos você plantonista hoje, na sala de emergência, assumiu o seu plantão às 7 da manhã. Então, chegou lá de manhã, tudo tranquilo, foi pegar o plantão com 4 pacientes. Entrou na sala de emergência clínica, né? Hoje nós temos 2 salas de emergência no nosso serviço atual, e uma sala de emergência clínica, uma sala de emergência cirúrgica, né? Sala do trauma. Mas vamos falar da emergência clínica. Nós pegamos o plantão às 7 horas da manhã com 4 pacientes que aguardavam, chegaram à noite e o plantonista passou para você. Eles aguardavam o quê? Tomadas de decisões clínicas. A sala de emergência é um local onde não se deve ficar paciente. Sala de emergência é para atender a emergência e eu deveria ter, após o tratamento inicial, as condutas iniciais, um leito para levar esse paciente. Então, eu deveria ter na minha estrutura um leito de UTI, um leito de enfermaria, esperando, né, digamos assim, esperando esse paciente que chega esses pacientes que chegam na nossa emergência. Só que essa não é uma realidade. Os leitos estão lotados, né, os hospitais estão lotados e frequentemente esses pacientes ficam na sala de emergência. Então, além do atendimento inicial que você faz, você também não consegue
transferir. Então, muito provavelmente, as complicações que vão ser desencadeadas ali na sala de emergência, é você que vai acabar tratando também. Então, a gente tem, na nossa sala de emergência, né, a estrutura física permite o atendimento de duas emergências ao mesmo tempo, tá? Só que, comumente, a gente acaba, quem já foi ao pronto-socorro, quem já viu, já deu uma passadinha lá pela UER, né, hoje a gente chama unidade de emergência referenciada, já deve ter visto esse cenário, né? Quando você vê a sala de emergência vazia, você fala, opa, tem coisa errada aqui, né? Então, a gente tinha lá de manhã um paciente, 76 anos, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, descompensada, e estava lá recebendo uma ventilação não invasiva, né? Para ver se melhorava um pouquinho. Então, você pegou esse paciente com esse quadro aí. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma dessas siglas, vocês podem interromper, tá, gente? Aí tinha um segundo paciente do lado, 55 anos, com um diagnóstico já de AVC, então o plantonista da noite já fez o diagnóstico, todas as intervenções, você pegou o plantão, estava desse jeito. Só que esse paciente evoluiu com uma intubação orotraqueal em ventilação mecânica e ele estava com ventilador mecânico em tratamento intensivo, aguardando um leito de UTI na sala de emergência. Então, a gente estava esperando lá. Um outro paciente com 22 anos, com cetoacidose diabética, e estava em confusão mental. Também em atendimento inicial, aguardando exames, recebendo as intervenções iniciais, para a gente ver, estabilizar minimamente, para ver onde que ia conseguir transferir. E um quarto paciente com 66 anos, com uma fibrilação atrial em avaliação inicial também. Então, era esse o cenário que a gente está. Tá? Então, a gente tinha 4 pacientes na sala de emergência. Se a sala de emergência tem capacidade para atender 2 emergências ao mesmo tempo, vocês acham que com 4 pacientes a gente vai conseguir atender mais gente? Dá para entrar mais gente na sala de emergência? Essa é a minha primeira pergunta. Vocês acham que dá? Então, esse é o cenário que a gente tem. Hein, Diego? Com quantos pacientes você já pegou a sala de emergência? 4 tá bem a sala, 4, né? Tá tranquilo, né? Hoje de manhã a sala da clínica estava com 5 pacientes, onde cabem 2, que é esse que você falou. A sala de observação estava com 6, onde cabem 5. Aí a sala de emergência estava com 2, a sala do trauma estava com 3, onde teoricamente é para estar com 2. Então a gente tinha pelo menos 10 pacientes aguardando conduta na sala de emergência, e é exatamente isso que você falou. Então, esse não é um cenário excepcional, tá, gente? Esse é um cenário, na verdade, é o dia a dia nosso lá. Segunda-feira que eu estava de plantão, eu peguei ainda pior, eu peguei a sala de emergência com 6. E a sala do trauma, isso, só para colocar vocês aí, a Ana foi simpática com vocês. Só para falar, na segunda-feira, a nossa sala de observação lá, ela está isolada para atendimento de Covid, mas a gente passou do número de pacientes que tem Covid, que precisa ficar em isolamento. Aí a gente isolou a sala do trauma. Então, na segunda-feira, a gente tem que tirar os pacientes da sala do trauma, né, que é a sala de cirurgia do trauma, e coloca na sala da clínica. Então, a gente tinha 8 pacientes na sala da clínica, onde cabem 2. A sala do trauma estava isolada com 3 pacientes Covid e a sala de observação bombando com paciente Covid. Então, essa maleabilidade é sufocante, vamos colocar assim, né? E as emergências não param de chegar. A gente vai ter que abrir espaço para o que vai chegar, né? Então, esse é um cenário e um contexto que a gente vivencia o tempo todo, tá? Mas vamos continuar aqui, para agitar mais um pouquinho, Diego, peraí. Como se não tivesse tudo muito tranquilo, você assumiu esse plantão, ok. Só que aí não fica tudo tranquilo e as coisas não se mantêm. Se tem um local onde tudo muda o tempo todo, ao mesmo tempo, é uma unidade de emergência, né? Então, todos os pacientes estavam sendo atendidos, controlados, bonitinho, recebendo medicação. A gente tinha
após 15 minutos que você iniciou o seu plantão, a paciente 1, o paciente 1, né, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que estava em ventilação não invasiva, piorou o quadro, e aí estava naquela coisa, entuba, não entuba, eu tenho que decidir se eu vou entubar, se eu não vou entubar, e colhe gasometria, e faz avaliação, né, e aquela agitação toda. E só que a paciente relatou que não queria ser entubada. Aí, pronto. Porque além dos dilemas que a gente tem de decisão, a gente também tem familiar, a gente também tem a decisão do paciente para ouvir, e os familiares envolvidos também, a equipe também, né? Então, a gente tem que pensar nesse contexto. A paciente 2 estava confusa, ela evoluiu com agitação, né? E sem evolução favorável do caso. Só que aí você estava com o paciente em insuficiência respiratória, você precisava decidir por uma intubação ou não, e conversar com o familiar e o paciente e tudo mais, e organizar esse procedimento. E aí, a paciente 2, a gente decidiu lá conter, fazer uma contenção física para depois a gente olhar, porque ela estava medicada, acompanhada, ela só resolveu agitar naquele mesmo momento, né? E aí, nós optamos por fazer uma contenção física, né, com prescrição e decisão e tudo mais, para garantir a segurança da paciente que estava agitado, do paciente que estava agitado. E aí, por um que sempre os familiares acham muito ruim, eles acharam um absurdo chegar lá e encontrar o paciente e a paciente amarrada, tá? Então, começou a confusão também, os familiares começaram a reclamar disso. Então, começou a agitar. Então, tinha um paciente para entubar, uma paciente agitada, dos 4, tá? Eu tenho um ventilador mecânico em sala, eu sempre tenho um ventilador, sempre tenho que ter disponível um ventilador mecânico em sala, né? Medicações, materiais, tudo ali na mão, numa sala de emergência, né? Geralmente, a equipe, numa sala de emergência, né, fica sempre um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem. Eu pus aqui 4 residentes, Diego, mas você me corrige aqui. Fica muito mais, né? Não sei. Fica muito. Ainda mais a nossa sala, que tem residente de várias especialidades, acaba ainda ficando da neuroclínica, ou da. Enfim. Mas em média, 4 a 5 residentes ao mesmo tempo ficam mesmo. E aí, de estrutura física aqui, a gente tem apenas uma vaga de interação e uma vaga de UTI. Então, eu tenho esses pacientes, só que para eu transferir esses pacientes, eu preciso estabilizar minimamente para o transporte, mesmo que seja intra ali, hospitalar, passar o plantão para a equipe desses locais, enfim, e articular uma série de procedimentos ali no meio dessa confusão toda. Então, tem os pacientes instabilizando, né, e alterando o quadro inicial, e essas decisões todas para tomar, tá? Então, isso tudo acaba agitando muito o cenário, e você tem que ir, conversa com a família, conversa com a equipe, conversa toma decisão, faz os procedimentos e intervém, né? Então, é um conjunto de ações em que esses dilemas éticos, eles aparecem, e a gente precisa prestar atenção se a gente não perde nenhum, se a gente decidiu, e aí depois a gente fica em conflito, né? É muito comum os profissionais que atuam na unidade de emergência sair do hospital e falar, pô, mas será que eu não podia ter feito isso? Será que eu não podia ter feito aquilo? Será que eu podia ter falado diferente, né? Então, essas questões depois ficam perturbando de uma certa forma, né? Depois de um plantão agitado, de decisões que foram tomadas ali. Então, é muito complicado de lidar com esse cenário todo, tá? E aí, as questões agora que a gente pode abrir, e o Diego vai complementar aí, né? Então, qual é a prioridade? Então, você tem que pensar em prioridades. Qual paciente que você vai mandar para a UTI ou não vai? Você tem a vaga, né? Você sabe que foi dada a vaga para você, para um desses 4 pacientes, né? Como que você faz a gestão de informações? E a gestão de informações com o familiar que está ali e que você tem que comunicar o tempo todo, com o próprio paciente, né? Então, uma paciente que estava precisando de intubação, ela estava consciente, ela estava em condições de decidir
né, e consentir o procedimento ou não, né, a paciente agitada e confusa que precisou ser contida ali, né, então, até que ponto essas intervenções podem ser feitas e os familiares precisam ser consultados ou não, isso pode ser discutido com a equipe, então, uma série de coisas que a gente pode começar a pensar aí nesse cenário, certo? Dúvidas? Isso é só para a gente dar um start inicial, né, Diego? Pô, só isso, né? Mas bem tranquilo, bem de leve, assim, tipo... A sala começou com 10, está com 2 agora. O Evelyn que não pode ir embora e a Bia que está esperando o meu artigo. Basicamente é isso. O pessoal sai correndo. Não, brincadeiras à parte, gente, isso aí é muito, muito nosso dia a dia lá. Nosso e de... Só para vocês entenderem, num geral, quando vocês se formarem, o primeiro emprego costuma ser na sala de emergência, porque é o lugar que mais precisa, e aí a gente... É o lugar mais fácil de você conseguir um emprego sem contrato e tal. Então, provavelmente todos vocês vão dar um plantão em sala de emergência e vão encontrar essa situação aí, tá? Então, isso que a Ana descreveu aí não é um, tipo, nossa, um dia cheio. Isso é um dia comum, tá? E aí? Por onde a gente começa? O que é uma prioridade, né? É o paciente? A familiar a gente conversa depois, deixa ela fora, né? A paciente que não quer ser entubada, a gente vai respeitar? A prioridade é não pirar, ok? Né? Os pacientes com DPOC é muito comum, Diego, eles não querem, porque geralmente eles já passaram por intubações anteriores, em outras internações, e eles são muito resistentes, eles têm pavor de intubação, né? Então, eles até se esforçam para melhorar muito, inclusive, quando chegam ali para a gente, para fugir do tubo mesmo. Então, se fala que vai intubar, geralmente é uma situação bem angustiante, bem estressante, né? E que a gente vivencia o tempo todo ali. Né? E tem todo um contexto, né, as pessoas... Em geral, o paciente que está entubado é o paciente mais grave. Intubar significa... A gente só intuba um paciente, e isso às vezes eu deixo bem claro para o residente, né? Porque ele está em risco de vida. Isso significa que se a gente não intubar, ele vai morrer. Então, a gente tem duas opções, intubação ou morte. Geralmente é isso. Só que isso nem sempre está explícito na cabeça nossa lá e tal. Então, mas os familiares sabem que os pacientes que estão no tubo têm mais risco de morrer. Então, é comum o familiar falar, se você intubar, ele vai morrer. A situação se inverte. Aí o pessoal fala que, né, Ana, o tubo que mata, na verdade. Então, existe toda uma fantasia em torno da intubação de que, geralmente, de fato, quem está intubado, quem está na UTI é quem tem mais chance de morrer, mas não é um tubo que mata, e é muito difícil. Os pacientes geralmente pensam, poxa, mas se eu for pro tubo, eu vou morrer. Então, tem essa resistência como se o tubo fosse culpado, né? Entendeu? Então, acho que isso... E uma coisa que a gente não pode perder de vista, eu acho que sempre no meio desse caos todo, é conversar. Vamos ouvir o paciente, vamos ouvir a equipe, vamos conversar junto, vamos acalmar a equipe junto, né? Então, o paciente entrar junto, né? Então, compartilhar as informações ali são importantes e a gente percebe essa diferença, né? Quando o enfermeiro está do lado, o técnico está dando apoio, né? E vai ajudando a intermediar essas decisões, né? Então, na verdade, não dá simplesmente para ficar só a equipe que está dentro da sala de emergência, ela precisa entrar junto também nessas intervenções e nessa questão da tomada de decisão, né? Então, precisa ser falado. O que tem sido recomendado, né, o que as referências, eu não trouxe nenhum link de artigo aqui, vou deixar para o Diego, mas o que tem sido recomendado, o que tem sido feito pelo menos na área de enfermagem em si,
é a questão tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, em cenários de emergência, é a presença do familiar em sala de emergência. É uma recomendação, assim, número 1, que os familiares sejam inseridos na sala de emergência, que eles acompanhem o atendimento, que fique um profissional do lado deles explicando o que está sendo feito. Então, olha, vai ser entubado, aquilo é um ventilador mecânico, aquilo é uma sedação, aquele é o profissional tal que vai fazer o procedimento. Então, assim, é uma recomendação em alguns países da Europa, isso acontece inclusive no pré-hospitalar. Em termos de reanimação cardiopulmonar, faz toda a diferença, inclusive para essa família fazer o luto, se ele ocorrer, a presença do familiar durante todo o atendimento, contanto que fique uma pessoa do lado dele, explicando tudo que está sendo feito. Então, olha, está sendo feito isso. Então, ao mesmo tempo que você vai orientando, você também vai explicando e a pessoa tem a oportunidade de vivenciar. Num cenário desse, onde você está expondo mais pacientes, a gente não consegue fazer isso. Eu não posso colocar um familiar dentro da emergência e expor os outros pacientes que estão lá, né? Mas, ao mesmo tempo, lembra lá, tinha um paciente com fibrilação atrial, né? Que estava consciente. Um já estava sedado, entubado, ok. Não tá vendo nada, né? Provavelmente só ouvindo aquela barulheira toda, né? Mas... E aí, a gente tem esses outros pacientes que também estão vendo o que está acontecendo, está vendo essa correria toda. A gente não consegue garantir a privacidade desse paciente nesse cenário, a gente não consegue garantir o sigilo das informações, né? Então, provavelmente, o paciente do lado, ele vai ver tudo isso, né? E o quadro clínico dele, com certeza, piora muito, porque ele percebe essa tensão toda, ele está ali inserido naquele problema. Então, esse cenário não é o ideal é que o atendimento fosse privativo, né, que tivesse salas e antessalas privativas para cada paciente, para cada familiar, né, para que essas informações fossem passadas adequadamente, né, e não da forma como ela é hoje. Aqui o nosso sistema de saúde está em colapso, então esse é um cenário que a gente vive. Então aí uma coisa que me incomoda muito é isso, você não tem sigilo, você não tem privacidade, né, e você não consegue inserir o familiar nesse contexto, né. E uma segunda recomendação que também está vindo forte, e sempre houve, né, na verdade, são as discussões éticas. Então, ao final de cada atendimento, então mandei o paciente para a UTI, ao final de cada atendimento, ao final de cada plantão, que essas equipes possam se reunir e fazer as discussões éticas. Não a discussão de caso, o que fez intervenção, mas uma discussão ética sobre as tomadas de decisões que foram feitas. Isso qualifica muito a equipe, né? E é uma recomendação também, em termos de ética e bioética, para esses atendimentos todos, né? Então, isso na unidade de emergência, na unidade de terapia intensiva, onde esses dilemas são mais agudos, né, digamos assim, e aí isso é uma recomendação. Então, se a gente conseguisse fazer isso, né, inserir, é um sonho, né, com certeza. Talvez, né, quem sabe, mas isso minimiza muito e ajuda e contribui muito para os atendimentos todos. Sim, com certeza. Eu só ia comentar aqui, João, assim, acho que é importante, o pessoal comentou aqui no chat, acho que tem 3 coisas que são importantes comentar aqui do que o pessoal falou no chat. Primeiro, Cris, apesar de ter sido, né, uma brincadeira, eu reflito muito sobre isso, o pronto-socorro é um ambiente em que as emoções exacerbam muito forte, né, e a gente... As emoções que preponderam é a frustração, o medo, a ansiedade, a angústia. Então, é comum que a gente não se dê conta de que essas emoções estão influenciando a nossa tomada de decisão o tempo inteiro. Tá? Então, a prioridade de fato é não pirar. A questão é como que você faz para se manter calmo em um ambiente extremamente desafiador. É possível, isso não é inato, isso não nasce com a gente precisa treinar isso, e o treinamento vem através da reflexão.
Então, por exemplo, o que a professora Ana Paula falou agora sobre a discussão ética após, isso, quando você discute um caso depois que ele passou, faz toda uma reflexão ética sobre como foi a tomada de decisão, aquilo te prepara para o próximo caso. Ao ficar mais preparado para o próximo caso, você consegue ficar mais calmo, você consegue ficar mais tranquilo, você consegue atender as coisas, os pacientes, sem sair na correria, né? O Lucas levantou uma questão que eu vou só pontuar aqui, pincelar uma questão didática, que é o seguinte: quando a gente fala de dilema, em português, a palavra dilema ético ou dilema bioético, ela vem com um contexto de dúvida, ela não vem num contexto de necessariamente conflito. Nem todo dilema ele é realizado em torno de um conflito. Mas o que marca a palavra dilema é que a solução, ela geralmente não é favorável, não importa qual a saída que você faça. Porque se tiver uma solução boa, passa a não ser mais dilema, entende? Então, quando você decide, você começa a olhar para todos os lados e você fala assim, cara, se eu for por esse caminho, vai ter esse lado que é muito ruim. Se for pelo outro caminho, eu vou ter outro lado que é muito ruim. Isso se você tivesse que tomar uma decisão entre duas coisas. Mas o que a professora Ana Paula colocou aí, o que é a nossa realidade, é que geralmente um paciente ele tem mais de um dilema, e geralmente tem mais de um paciente com mais de um dilema. E que não tem solução fácil. E geralmente a solução não existe, você tem que inventar. Então, a definição disso, na literatura, é um problema bioético. O maior expoente disso é o Diego Gracia, passa a deixar de ser o dilema. O problema é que como que você estuda um problema ético? Então, você divide ele em dilemas bioéticos, né? E aí, como que você aborda esse dilema? Seria pela ética principialista, autonomia, beneficência, não maleficência? Seria pela ética das virtudes, né? Que eu vou tomar a decisão mais ponderada através da virtude de ser comprometido, de ser responsável. Então, assim, o que a gente sabe é que provavelmente nenhum deles sozinho resolve tudo, entende? Você vai ter que fazer um mix. A ética principalista não vai resolver tudo, a ética da virtude não vai fazer tudo, você vai ter que balancear princípios, valores e virtudes para conseguir tomar a melhor decisão e para conseguir se comunicar. Aí, para finalizar, Yasmin, existem alguns protocolos que tentam organizar o serviço. A gente fez, se vocês quiserem, eu deixo com a Bia também. Por exemplo, para a Covid, eu escrevi o protocolo de recursos escassos. Então, como que você faz para definir uma sugestão, né? Não é uma regra, mas é uma sugestão. Como que você faz para definir de todos que estão lá, quem que vai para UTI, no caso em que eu tenho 2 pacientes e um leito só de UTI? Existem sim protocolos, os protocolos dão algum amparo para a gente na sala de emergência, mas eu já vou te dizer que os protocolos não são o suficiente, você fica angustiado, a medicina ela é nessa ponto que é uma arte, né? Você precisa conseguir navegar entre as diferenças de valores pessoais, interprofissionais, de uma forma que você entenda que o nosso foco é que o paciente fique bem. Então, sim, existem alguns protocolos, mas quando a gente busca o protocolo, a gente busca a certeza, entende, Yasmin? E a certeza, ela dificilmente existe nesse contexto. Qualquer decisão que você tome, ela é tomada baseada com algum grau de insegurança. E você precisa aprender a lidar com essa insegurança que está constantemente dentro da gente, entende? Se vocês achavam que a gente era inseguro só quando aluno, sinto muito, pessoal. Seguiremos inseguros depois de um bom tempo de formado. O que não te impede de dar um excelente cuidado, o que não te impede de conseguir tomar as decisões, o que não te impede de conseguir fazer o melhor pelo paciente. Eu só não quero iludir vocês de que um dia vocês vão ser aquela pessoa que está segurona lá e que está fazendo, sabe, 100% das coisas e está ótimo. Saí, não tive nenhuma dúvida, né? Então, o que a doutora Paula falou, você sai e fica pensando, pô, será que eu não podia ter feito diferente? Isso é extremamente comum. Então, o protocolo ajuda, ele é uma ferramenta, mas ele não vai resolver para você o problema, né? Desculpa, acho que o João, você quer perguntar, né? Desculpa, viu? Pode ir. Para a professora Ana Paula. Então, professora, essa questão de contenção, né, é bem polêmica, né? Porque quando você chega assim na UER, principalmente aqui da Unicamp, você vê os pacientes que geralmente estão contidos são os pacientes psiquiátricos, né?
Agora, nesse caso que aparentemente é uma senhora, ela tem 76 anos, mas ela está orientada, está consciente, né, pelo caso que você passou. Conter ela desse jeito, sem falar com o familiar, assim, uma decisão difícil, assim, porque me parece assim, bem complicada. Você conter uma paciente que ela consegue falar, consegue se comunicar, está consciente, mas é necessário. Só corrigindo, eu acabei passando rápido, né? A contenção física, na verdade, a paciente de 76 anos era um problema para decidir pela intubação ou não. Essa paciente da contenção é a segunda paciente com cetoacidose diabética. Geralmente eles chegam com um quadro confusional e agitação, né, até estabilizar, ok, enfim. E aí optou-se para garantir a segurança do paciente, a contenção física, eu costumo falar que é para garantir a segurança do paciente, tá? O ideal é não conter o paciente, né? O ideal é que a gente estabilize ele o mais rápido possível e não faça contenção. Mas aí vem um outro dilema. Então, a contenção física foi feita na paciente do lado, porque realmente eu não tenho equipe, então eu tenho um enfermeiro, 2 técnicos, a equipe estava precisando decidir o que é mais urgente, então é um cenário assim, uma insuficiência respiratória, ela é mais urgente, o quadro confusional já estava, né, a cetoacidose, ela precisa do tempo dela para ir estabilizando, e as intervenções, embora sejam intensivas, elas continuam sendo feitas ali, mas era para garantir, foi para garantir a segurança da paciente do lado, tá? Ana, deixa eu só fazer um parênteses aqui. João, só para vocês visualizarem... Eu acabei falando rápido, desculpe. Não. É que é só para vocês visualizarem o cenário que existe uma confusão que a gente chama que é hipodinâmica, que o paciente fica mais quietão lá e tal. Agora, essa confusão que a Ana está falando, que é a mais comum, é uma confusão que a paciente levanta da maca, no nosso caso, a maca vira se ela levantar, ou seja, com risco de trauma, aí você vai começar uma intubação com a outra pessoa que está levantando da maca, e vai cair da maca e vai mexer no outro paciente, talvez tire o tubo da sua mão e espete o seu funcionário com entendeu? É essa situação que a gente está falando, né? A gente não está falando de uma paciente que está confusa assim, ó, ô, seu careca, vem aqui. Não, isso aí tá tranquilo, não contém um paciente assim, não. Porque a gente está falando... Tem outro dia, ontem eu cheguei na sala de emergência, tinha uma paciente confusa por encefalopatia, ela falou, oi, meu amor. Aí eu virei para os residentes e falei assim, viu, vocês acham que a paciente me chamar de meu amor é um sinal de piora da confusão ou de melhora da confusão? E aí eles riram, mas na verdade a paciente já me conhecia porque ela já ia há muito tempo lá e foi um jeito carinhoso dela de me cumprimentar. Mas não é dessa confusão que a gente está falando, viu, João? A gente está falando de uma confusão que põe em risco, de fato, a vida dele e dos outros pacientes e de todo o ambiente, tá? Desculpa, Ana, é só esse parênteses aí, só para visualizar. Não. A contenção, na verdade, contenção é outra aula, é um outro tema que dá mais horas falando, porque gera um estresse para a equipe, né? Tem as suas recomendações, né, suas limitações, causa uma má impressão horrível, mas ela reflete também um problema gritante, que é a falta da equipe. Porque se eu tenho um profissional, né, que seria recomendado ali, os enfermeiros de referência, os técnicos de referência daquele paciente, um profissional ao lado dessa paciente seria o suficiente para garantir a segurança dela, tá? E não necessariamente ter que amarrá-la, enfim, nesse sentido. Então, é o que a gente não tem equipe. Então, por isso que a gente faz a contenção com prescrição médica. A contenção tem que ser prescrita, tá? Ninguém pode ir amarrando o paciente sem prescrição médica e muito bem avaliado, mas na maioria das vezes a gente faz por conta da segurança do paciente. Porque se eu tiver um profissional ali para cuidar desse paciente, eu não preciso contê-lo. Eu consigo manejar e cuidar dessa confusão sem ter que conter, mecanicamente. Vai dar uma outra aula, um outro tema interessante. Bem complicado, né? Eu queria pontuar só um negócio que a doutora Ana Paula falou, que eu acho que é bem importante aqui. Culturalmente, já ficou na nossa cultura. O familiar não pode entrar na sala. Então, a gente está descrevendo uma sala de emergência como a nossa, que às vezes tem 4 pessoas, é exatamente o que a Ana falou, né? Não tem como. O que a gente faz aqui, né? A gente
vai expor os outros pacientes, quebra sigilo, aumenta o fluxo de pessoas, o estado físico é limitado e tal. Só que isso perpassa para o seguinte: o dia que a sala de emergência está sem ninguém e tiver um paciente, a gente também não deixa o familiar entrar. Aí é errado. Então, assim, culturalmente falando, a gente acha que se o familiar entrar na sala, ele vai atrapalhar, ele vai desmaiar, ele vai brigar, ele vai... Enfim, o que não é verdade, assim. Se você conseguir acalmar o paciente, geralmente ele melhora a história clínica, geralmente ele acalma o outro paciente. Nas situações de terminalidade, ele melhora o luto do paciente. Então, essa é uma cultura que nós precisamos mudar, que é a cultura do, olha, o familiar precisa estar junto. E, por exemplo, no caso da paciente com cetoacidose que está confusa, então, de novo, gente, nesse caso, o espaço físico era limitado, mas podendo ficar, ela está confusa, como que você tira a história? Como que a história fica confiável? Então, o familiar vai te dar uma história confiável, que para a situação de emergência é super importante. O paciente que vai ser entubado, está com medo de morrer, quer se despedir, se tiver um familiar lá, ele consegue dar um beijo, consegue se despedir, consegue ficar mais seguro e tal. Então, assim, existem inúmeras vantagens, mas infelizmente a gente tem essa cultura de que se o paciente entrar, se o familiar entrar na sala, vai se desesperar, vai se jogar em cima de você, vai cair no chão e se jogar e chorar e tal, que é quase uma crendice popular, assim. Eu acho que tem uma questão que é muito complicada, né, de colocar a família do paciente, a equipe profissional e o paciente em lados opostos, né? Esquecer que está todo mundo do mesmo lado, né? Todo mundo quer o bem do paciente. É uma discussão que a gente tem bem grande na fonoaudiologia também. A gente não lida com a área crítica, assim, paciente em emergência. A gente até lida, mas já está instabilizado o paciente. Gente, só um minuto que a minha cachorra acabou de abrir a porta. Aí, boa. Deixa a cachorrinha participar da aula, pô. Wesley, pode falar. Não queria cortar a Camila, mas é só sobre a pergunta da Yasmin, ainda, Diego, que ela perguntou se existe um protocolo para dizer o que é prioridade. Daí acho que, não sei se você entendeu a pergunta errada, só que eu acho que ela estava falando do protocolo de Manchester, sabe? Do pronto-socorro. Na verdade, a gente tem que diferenciar, né, Wesley? Existe o... Cara, a gente já volta em você, viu? Mas pode deixar a cachorrinha participar, tá tranquilo, viu? Wesley, existem... Se a Yas está falando do protocolo de triagem, então eu tenho um mar de gente chegando, quem desses é prioridade para atendimento inicial? Aí é o Manchester, aí tudo bem. Agora, se ela estiver perguntando protocolo de prioridade de internação na UTI, que nem a Ana falou assim, olha, eu tenho um leito de UTI só e eu tenho 4 pacientes lá na sala de emergência, quem que vai para a UTI? Aí é outro tipo de protocolo, é outro tipo de prioridade. Então, dentro de um contexto de emergência, a gente tem diversos momentos em que a gente vai ter que elencar prioridades. Não é só no momento da triagem. Então, o que torna essa situação ainda mais desafiadora, entende? Porque são alguns espaços e alguns... Então, a pergunta da Yas não era tanto da triagem, era com relação a recurso escasso. Então, eu tenho 3 pacientes candidatos à UTI. Eu tenho esse senhor com DPOC, eu tenho essa menina jovem com cetoacidose, eu tenho paciente de FA crônica. Eu que estou lá e eu tenho que decidir, né? Idealmente, eu médico, viro para a Ana, enfermeira, e falo assim, olha, estou pensando que eu acho que esse paciente é o paciente que vai se beneficiar mais, o que você acha? Aí, Ana, pô, Diego, mas andei conversando com esse paciente e tal. Então, assim, tem que rolar uma troca, porque o peso das decisões é um peso importante, né? Assim, então, que seria no caso de recurso escasso, que é o que a gente vive hoje no Covid, né? Quem que eu interno num leito de UTI com 10 pacientes COVID para ser internado. Isso eu vou falar para vocês. Há 8 meses eu faço isso todo dia no departamento de emergência de manhã, mais de uma vez por dia, porque aparece o leito, uma nova decisão, aparece o leito, uma nova decisão. Mas você está certo, Wesley. O protocolo de Manchester é um dos protocolos de prioridade. Então, a gente tem, a depender do cenário, né? É um cenário de triagem, um cenário de emergência, um cenário de ciclo de espaço, a gente tem alguns tipos de protocolo, né?
Fala aí, Cássio, estava falando, desculpa, pode falar, mas deixa o cachorrinho entrar para curtir a gente. Ela tava com uma garrafa na boca, eu fazer barulho. Mas em relação da questão da fonoaudiologia, né, que a gente não lida com essa parte tão crítica direta, a gente espera uma estabilização do paciente para começar a entrar em ação, igual a questão da deglutição, aspiração, e eu acho que é muito importante a gente ter esse conceito da questão da família, do quanto a família pode ser importante para a evolução clínica do paciente em si mesmo. Às vezes a gente tem muito aquela cultura, igual você falou, questão de desmaiar, que a família vai atrapalhar, mas muitas vezes pode ajudar, como já teve casos que eu presenciei. A outra questão é a questão do sigilo, né? Porque numa sala, igual vocês comentaram, é aberta, é grande. Eu tenho um caso na família, um tio meu que foi separar uma briga, acabou sendo esfaqueado. E aí ele foi para um pronto-socorro, e era num hospital grande, tudo. E aí não tinha nem aquela cortina que separa, sabe? Que às vezes tem aquela cortina que separa. E na frente dele teve um paciente que foi acidente de moto e morreu. E aí ele começou a ficar completamente alterado, tipo, tirou os acessos que ele tinha, saiu correndo do hospital, tudo sangrando, porque não queria ficar lá. E eu acho que essa questão, se tivesse alguma coisa ali para dar um sigilo, sabe? Porque o paciente foi uma equipe em cima do paciente, porque ele estava acabando, ele estava morrendo, né? Mas foi uma equipe em cima do paciente, e aí ele ficou vendo tudo aquilo, ele nunca tinha visto uma cena assim na frente, né? Queria assistir Grey's Anatomy, e ele falou, nossa, totalmente diferente do que acontece lá, porque realmente, né, é um cenário de verdade. E outra questão, da questão da contenção, que às vezes parece ser muito estranha, né, mas a minha família também já teve o caso. O meu avô, numa questão de diabetes, estava de diabetes completamente descontrolada, e assim, foi o ponto do meu avô estava passando mal, foi o pessoal de ambulância, do nada ele ficou descontrolado de um ponto que ele levantou, bateu nas pessoas que estavam lá, tentou sair do hospital, e aí só conseguiu ser controlado com a contenção mesmo, e aí teve a ajuda da minha mãe, porque ela estava lá, ela viu ele, conseguiu conversar com ele e acalmar, mas mesmo assim, acalmar para conseguir colocar contenção, porque até ela entrar na reta dele, se ela tentasse ajudar, mas eu achei muito legal esses exemplos que vocês deram. Ô, cara, você sabe que a primeira coisa que eu ia comentar, que você falou, ah, na sala de emergência em si, eu concordo com você, na sala de emergência que é mais difícil você ter questões relacionadas ao fono, mas no PS como um todo, tem muito. O problema é que, como em geral, a gente não tem o fono presente, porque por vários motivos, por uma questão cultural, enfim, sei lá, o hospital não acha importante e tal, a gente não cria demanda. Mas, por exemplo, no nosso hospital do HC, a gente tem muito paciente oncológico e a gente tem muita questão relacionada à emergência com fonoaudiologia, muita questão, inclusive, bioética, vão passar dieta, não vão passar dieta. Hoje, por exemplo, estava com um senhor com câncer de pulmão metastático e a família perguntando, mas não vai dar comida? Por onde que vai dar comida? Não passa fono, não tem deglutição, como que faz? Questão de comunicação. Então, assim, como eu estava tentando falar para o pronto-socorro, ele tem vários ambientes dentro dele, por menor que seja o pronto-socorro. Ele tem a porta de entrada, ele tem a sala de emergência e, geralmente, ele tem uma sala de observação onde os pacientes esperam para serem internados. Nessa sala de observação, muitas questões aparecem, sabe? Então, acho que se a gente tivesse disponível uma fono, a gente chamaria vocês mais vezes, assim, sabe? Com relação... Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. É até uma questão que a gente todo ano bate o pé e fala para ter contratação de fono na HC. Porque na HC não tem fono contratado. A gente tem uma na oncologia, que ela é voluntária, e aí tem os residentes e tem os alunos, que são o terceiro, que é do meu ano, e também tem do quarto ano. E aí a gente até trouxe a questão da demanda de fono mesmo, como ia conseguir melhorar, porque tem estudos que falam que a presença de uma fonoaudióloga ou de um fonoaudiólogo presente ali atuando tem uma melhora significativamente no paciente, como seria muito melhor, mas ainda é muito uma questão muito enrijecida mesmo, né? Muito difícil de acabar lidando com tudo isso. Sim, sim. E vocês veem que esses cenários que você colocou, o cenário da contenção, né, o cenário do seu tio que foi saqueado, você vê que
conter não é uma solução boa, sem, não deixar ficar sem conter também é uma situação ruim. Então, assim, é isso que eu quis dizer, que não tem uma solução perfeita, sabe? Então, a melhor solução do paciente, ela vem conforme você vai conversando com os familiares e conforme você... Mas, decididamente, a contenção é um último recurso, né? Assim, quando você não consegue fazer o que a gente chama de contenção química, o ambiente está muito desfavorável e tal. Então, inclusive, é uma luta, né? Nossa, né? Porque se você deixar a contenção vira um negócio, tipo... que não é o último recurso, assim, primeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, acho que a pessoa podia perguntar aí, né, Ana, para nós. A pessoa quer, pô. Essa questão do sigilo mesmo, né, que complica, que a Camila mesmo falou, você acaba alterando o atendimento paciente fica pior quando ele vê outro que está numa situação e ele acha que vai acontecer. Então, tipo, como é lidar com isso? Como falar para você, olha, não é o seu caso, mas ele está lá vendo uma pessoa morrendo, e para a gente, e vocês falam isso mesmo, já é uma coisa muito impactante, agora para a pessoa que está vendo ali a primeira vez, deve ser mais impactante ainda. Então, essa conversa com o paciente que pega um pouco, sabe? Tipo, como conversar com o paciente e falar assim, olha, não é isso que está acontecendo com você agora, se quiser esperar, estamos aqui com você, tudo mais. As cortininhas é um sonho, né? Um sonho impossível, né? As cortininhas, a gente se desdobra com os biombos, na medida do possível a gente coloca os biombos e tenta esconder a emergência que está chegando, a gente se vira ali, empurra a maca para cá, junta ali, aperta aqui. Tem biombos que ficam exclusivamente de emergência para a gente tentar esconder um pouco, porque tem situações que chocam mesmo, né? Ainda mais o paciente que está ali sendo atendido e não tem como tirá-lo dali, né? Então, mas o ideal, né? O ideal, muito mais do que as cortininhas, seria uma sala para cada paciente, sala e antessala, né? Seria um sonho mais distante, né? Mas as cortininhas resolveriam, ajudariam bastante também. É que elas não ficam no lugar. Acho que já foram instaladas. As unidades de emergência que eu trabalhei, atuei, tem até os trilhos no teto, mas elas não sobrevivem a esse empurra, abre e fecha na correria, porque acho que teriam que ser estruturas melhor, né? Um pouco mais pensadas, né? Então, a gente tenta, na medida do possível, a gente tenta organizar. Às vezes o paciente fica curioso para saber o que tem aí, o que está chegando e tal, a gente tem que explicar, tem que falar, né? Porque ele vai ouvir, né, as conversas, aí o som você não consegue minimizar, né, aquele estresse todo. Então, mas é uma situação bem comum, sim, mas a gente faz o possível para manter. E é uma outra questão também, né, paciente masculino, paciente feminino, aí vai fazer procedimento, esconde aqui, esconde ali, cobre ali, né? Então é bem complicado também, né? Os pacientes idosos também têm uma certa resistência, né? Então, são várias coisas que agitam ali o dia a dia e que é bem gratificante, sim. Eu queria apontar um negócio sobre o que você falou, João, que é um negócio que eu tenho me dedicado a refletir isso com os residentes. É assim, a frase mais comum que existe no pronto-socorro é a gente não tem tempo, né? Então, você vai conversar com um residente e fala assim, mas eu não tive tempo. Eu nunca fiz uma pesquisa, mas se você pegar aquele livro, Todo Médico Tem uma História para Contar, você vai ver que o médico gasta em torno de 2 minutos para... Eles colocam que na pesquisa de 30 segundos a 2 minutos para interromper o paciente. Tá? Então, o que é estranho? Que já é comprovado que quanto mais você interrompe o paciente e quanto menos você deixa ele falar, mais volta você dá. Então, por exemplo, você pegar um cara icônico, eu já falei isso para algumas pessoas, mas então quem vai ouvir de novo, desculpa, mas tem o pessoal da Fone e tal, não ouviu falar isso, mas o House, que é um merda, a gente pode falar palavrão aqui? Ih, tá gravando, já era, falei. O House é o cara que estranhamente, a comunidade médica e todo mundo ama ele,
mas ele é um bosta de médico, porque ele não tira a história do paciente, ele pede 1 zilhão de exames, e no final do episódio, ele faz o diagnóstico tirando a história de uma maneira escrota. Então, assim, a pessoa que escreveu o capítulo do House, o script do House, ela fez de propósito para criticar esse método médico moderno de fazer medicina, que é horrível. Onde que eu quero chegar? Se você perguntar para os residentes, geralmente eles vão falar que não tiveram tempo para fazer alguma coisa. E, em geral, o que ficou para trás foi ou a conversa com a família ou a conversa com o paciente, o que não te ajuda a solucionar o caso, e isso faz com que o paciente fique mais tempo na sala de emergência, ou seja, aquilo volta para você. Então, a minha reflexão hoje, e que eu me dedico a isso, é falar para as pessoas assim, a única coisa que você tem é o tempo na sala de emergência. A hora que você não tiver tempo, é porque o seu paciente morreu. Aí você pode falar, não tive mais tempo. Mas enquanto o seu paciente está lá, você tem tempo. Tem bastante tempo. Essa frase não é minha, essa frase é do Sócrates. Tempo é a única coisa que a gente tem na vida. Então, na sala de emergência, você tem tempo. Você tem 12 horas. O problema é que você precisa priorizar o que você vai fazer com o seu tempo. Você pode decidir priorizar por tomos e tubos e exames e raio-x e etc. Ou você pode priorizar conversar com o paciente. Entende, João? Um paciente que está confuso, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes uma conversa com o familiar, uma conversa com o paciente acalma ele, te dá o tempo enorme de 1 minuto para fazer uma medicação numa dose menor. Mas assim, porra, Diego, você tá de sacanagem, 1 minuto é tempo. A intubação, em geral, é 2 minutos, só para vocês entenderem que a gente demora para fazer uma intubação de 5 minutos, já é uma intubação que você está demorando muito, enrolando demais. Então, vocês entendem o que eu quero falar? Você tem que elencar, você tem 1 zilhão de coisas para fazer naquele momento. Se você achar que você não tem tempo, você já partiu daquele pressuposto de que já era. Não tem o que fazer, não tenho tempo, fudeu, acabou. Agora, se você fala assim, cara, eu tenho tempo, o que eu vou fazer primeiro? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que tentar fazer. E, em geral, o que conversar com o paciente te faz minimizar bastante no final do dia o tempo que você usa. O problema é que, em geral, conversar com o paciente leva um tempo maior no começo, entende? E a gente meio que iludido por essa questão de que, não vou ficar meia hora conversando com o paciente, a gente acha que conversar 5 minutos e pedir o exame é mais rápido. E, na verdade, não. Então, a gente começou a dizer, Diego, eu fiz porque não tive tempo. Diego, eu intubei o paciente que era paliativo porque não tive tempo de conversar. Besteira, dá para conversar. A não sei que o paciente esteja confuso. Eu vivi pouquíssimas situações em que o paciente chegou, que a gente chama de gaspiando, agônico e não tinha o que fazer. Geralmente, você tem pelo menos 6, 8, 10 horas para conversar com o paciente, conversar com a família. Ainda mais em ambientes que tem mais de um profissional, você pode combinar com o enfermeiro, ele fica vendo o paciente, você vai conversar com a família, você fica conversando com o paciente, a enfermeira vai conversar com a família, e o objetivo da conversa é entender se aquele paciente é um paciente que a gente vai entubar ou não, sabe? Então, isso poupa tempo, na verdade, porque se você descobre que o paciente é um paciente que é um paciente cuidado paliativo que não vai ser entubado, é um paciente que não vai ficar 4, 5 dias em TI, é um paciente que não vai ficar 4, 5 dias na sala de emergência, é um paciente... Entende? Então, assim, que a gente é mais confortável, até pra gente, assim, falar, eu não tenho tempo, então eu tive que entubar e aí tudo mais, entende? Mas a gente precisa se dedicar de novo a treinar, entender que a gente tem tempo e que tempo é uma questão de prioridade. E você vai ter que decidir naqueles 5 minutos o que você vai fazer. Se você partir do pressuposto que você não tem tempo, aí é como a Cristiana falou, você já pira de cara, assim. Você já, entendeu? Já nem quer ficar no plantão, já chega estressado, já. Falas que vocês fizeram sobre a comunicação, porque é uma coisa que a gente discute muito, né? A questão de como a comunicação faz a gente ser acessível a outra pessoa, né? Por meio da comunicação, por meio da linguagem, a gente constitui sujeito. A gente aprende, pela mesma fonoaudiologia, a gente aprende que constitui sujeito. E se você não consegue se comunicar bem, você não vai ter acesso àquela pessoa. Então, e tem muita questão da comunicação ser a porta de entrada. Então, eu admito um paciente ali, tudo bem, ele chegou ali, mas ele tem toda uma história por trás, né? Tem toda uma história que eu preciso saber da história do tempo que ele estava ali, e ele não estava comigo, e eu sempre vou precisar saber de histórias, porque a história sempre vai acabar mudando a partir do momento que eu não ver mais ele. E é super importante isso, às vezes as pessoas não levam em consideração. Igual a questão do House, que o Diego comentou.
Ele é uma pessoa que, assim, dá pra ver que ele ele não é uma pessoa acessível. Ele não é acessível e ele não consegue acessar também os pacientes. Sempre a gente consegue ver o paciente frustrado, briga com o paciente, briga com o paciente, briga com a pessoa que trabalha com ele também. Isso são questões muito complicadas. Tem até uma questão que eu atendi um paciente, o paciente ele tinha câncer de cabeça e pescoço, e esse paciente, a primeira coisa que normalmente quando chega a fono pergunta, eu vou voltar a falar, eu vou voltar a comer, e quer saber como é que vai ficar. E quando eu cheguei nesse paciente, a gente sabia que naquele momento ele não ia conseguir voltar nem falar e nem comer. Ele tirou a laringe, foi uma laringectomia total, estava num caso bem crítico, e aí foi logo que ele acordou, nem foi uma palavra dele, se ele vai conseguir voltar a falar, conseguir comer, mas sim da família. E eu acho que a partir daquele momento a comunicação que a gente teve, que a equipe teve, e também a questão da comunicação de conversar com os médicos, com a equipe de enfermagem, a evolução que aquele paciente teria foi muito importante, totalmente decisivo para aquele paciente. Então, aí ele todo mundo estava ciente, o paciente estava ciente também, e a evolução dele foi muito melhor, porque a gente também já chamou o serviço de psicologia, porque a partir do momento que você consegue se comunicar de uma forma acessível, que também é muito importante a gente falar da forma acessível, porque às vezes a gente está num nível ali, sempre falando uma questão técnica mesmo, não só de médico, não só de enfermagem, na forma também acontece. A gente sempre comentar sobre aquele termo técnico que a gente acaba sendo tão inacessível ao paciente que acaba dificultando tudo. Então, a questão essa questão é muito importante mesmo, e é uma coisa que sempre me toca, que sempre me faz pensar do quanto eu sou acessível, do quanto a minha comunicação está acessível ao outro. Aí, só pegando o gancho da Camila, e aí já passou de 1h10 a aula, eu queria perguntar para a professora Ana Paula e para o professor Diego, o que fazer então? Como resolver como resolver esse plantão aí, o que fazer de prioridade, resolver de prioridade? E diante de um cenário assim, né, o conversar com esses pacientes, com os familiares, é que vai dizer a decisão. Então, a gente vai precisar ouvir mais essa paciente que agudizou. Então, essa é o tubo. Então, realmente, o respiratório, a gente precisa resolver ele logo, a gente precisa decidir ele logo. Então, vai precisar olhar para isso primeiro, eu olharia para isso primeiro, né? Conseguiria minimamente organizar ali a sala, o paciente entubado em AVC, que chegou a AVC e já estava em ventilação mecânica e tal, é o menos pior, né? Tá, espera que depois eu vejo o que eu vou fazer com ele, né? Então, assim, embora ele pareça mais grave, ele acaba não sendo, já tá tudo certinho com ele, tá tudo ok, né? Eu preciso continuar esse cuidado intensivo dentro de sala de emergência, e aí é um dilema e que sobrecarrega muito a equipe médica de enfermagem, porque eu tenho que olhar para as emergências, mas eu tenho que manter o cuidado intensivo. Então, é uma UTI dentro da sala de emergência, né? Acaba ficando, isso demanda muito da equipe, né? E os controles, as medicações, os cuidados intensivos ali com o paciente em ventilação mecânica acaba sobrecarregando, mas ele está tudo ok, tá mantendo minimamente ali estável, né? A paciente contida e os familiares, espera um pouquinho, daqui a pouco eu já resolvo, já converso com vocês e a gente vai resolver isso, né? Vai tentar levar para um cantinho, colocar um biombo, deixa o familiar do lado, eu tiro a contenção, né? Enfim, tem que ir mediano nesse sentido, né? Que geralmente é o que a gente faz mesmo. Mas o enfermeiro e o médico vão ter que ir para a cabeceira, para a beira do leito dessa senhora, que está em insuficiência e evoluindo, né, e com uma complicação respiratória, para a gente poder decidir um pouquinho mais rápido. E o paciente da fibrilação atrial continua olhando o monitor dele, deixa o monitor cardíaco ali e reza para não complicar, tá bom? Então, assim, no dia a dia é isso que a gente faz, tá? A gente vai tentando, apagando incêndio ali, um incêndiozinho de cada vez, né, um extintor de cada vez ali, em cada cantinho, e as coisas vão se resolvendo, né? E é com essa intensidade que as coisas acontecem dentro da sala de emergência, e é fascinante, apaixonante, né? E tá aqui a gente que gosta mesmo, né? Então, mas faz toda a diferença. Só uma partezinha rapidinho que o Lucas falou com relação à questão da
da triagem, da avaliação, né? Geralmente é feito por enfermeiro lá, a gente tem limitações nesses protocolos de Manchester, nessas classificações de risco lá, e a gente precisa estar muito atento, o enfermeiro que está lá na frente tem que estar muito atento com essa classificação aí, vermelho, laranja, que hora que eu priorizo, que hora que eu entro, porque às vezes a gente come bola lá e deixa o paciente lá fora, que podia ter entrado e agilizado, tá? Então é um negócio que a gente presta bastante atenção, a gente está sempre revendo e discutindo essa acurácia na hora de classificar esse paciente lá na frente, que a gente também não pode perder de vista, não. Então, o Lucas trouxe um depoimento importante aí, né, que o enfermeiro lá tem que estar ligado e tem que saber olhar para esse paciente direito, tem que ter um olhar clínico para não comer bola. E, inclusive, né, Ana, confirma aquilo que eu tinha comentado com a Yasmin, que os protocolos não são perfeitos. E sem julgamento, né, assim, eu acho que é essa a questão. Tem um protocolo, ele tá lá, e mesmo se aplicando ele, não. Então, o Lucas acabou de trazer uma coisa pra gente que foi bem descritivo, né? Então, o protocolo tá lá e tal, se tem tal, tem que ter atento, é bem difícil. Eu vou tentar complementar com uma coisa, né? Você já falou tudo, eu concordo com o que você falou. Antes de complementar, eu só queria chamar aqui, o Wesley já avisou, vai ter um after depois do Zoom, mas a aula vai até meia-noite, não vai ser mais café na xícara, então quem tiver convidado e tal. Tô brincando, tá ali. Mas assim, existe uma diferença aqui, João, teórica, tá? Mas assim, que ajuda muito vocês dizem assim, existe o paciente que é grave, existe o paciente que é instável. Não necessariamente o paciente grave está instável. O que chama atenção para a gente, em geral, a gente parte para a ação primeiro para o paciente que está instável e que não tem nenhuma decisão tomada. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? O paciente que está para ser entubado, eu concordo com a Ana, ele é grave, ele é instável e não tem nenhuma decisão tomada. Então, assim, o que eu faria seria justamente isso, combinar com a enfermeira e falar assim, olha, esse paciente é o paciente mais instável, inclusive ele está demandando que ele não quer ser entubado, eu preciso entender com ele por que ele não está sendo entubado. Então, essa é uma situação mais urgente, uma situação que você vai precisar se dedicar mais. Então, só para você, assim, né, é claro que, por favor, né, tem as nuances do ambiente, então, talvez uma proposta aqui seria virar e falar assim, ó, para essa enfermeira, começa a preparar as medicações de intubação, material de intubação e tal. Aí eu vou com o familiar da moça que está contida e falo, olha, desculpa, 1000 perdões, é muito angustiante essa situação, eu acho que você tem razão, eu quero muito conversar com você, explicar o que está acontecendo, mas eu preciso muito salvar a vida de uma pessoa que está lá agora falecendo. Então, se você me der um tempo, 10, 15 minutos, eu volto aqui para conversar com você e eu peço 1000 desculpas mesmo por não estar conseguindo te dar essa atenção agora, mas eu vou te dar essa atenção. Aí, em geral, essa família já pode continuar brava, mas já entende que você está disposto a conversar e tal, e entendeu a situação dela. Essa família acalmou, a paciente que está contida, ela está estável, enquanto você vem da paciente contida, você está olhando para o monitor do paciente com FA para ver se ele está estabilizando ou não, entende? Tudo feito ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, a enfermeira já preparou as drogas, e aí você precisa se dedicar ao paciente que falou que não queria ser entubado. E você precisa perguntar para ele, por que você não quer ser entubado? O que está acontecendo com você e tal? A nossa intenção, aí ele vai te explicar, aí você tira todas as fantasias, a nossa intenção é que você melhore, não é uma intubação para a morte, agora de fato existe risco, você quer se despedir de alguém antes que isso aconteça, aí você vê nos parâmetros dele se ele consegue se despedir de alguém e tal, não sei o que lá, enfim, tá? E aí, nesse meio tempo da conversa, entre uma coisa e outra, a enfermeira que está do seu lado já está olhando o seu paciente, porque a enfermeira está o tempo inteiro de olho no monitor. Se o paciente que está entubado com AVC está instabilizando ou não. Então, a gente não faz uma coisa de cada vez. A gente faz o que é o mais importante, mas tudo ao mesmo tempo, entende? E pode parecer mágico para você isso acontecer agora, mas, de novo, isso envolve um treinamento, isso envolve você refletir bastante sobre como fazer as coisas na emergência, isso envolve como você gerenciar conflito de modo a você não aumentar o conflito, mas no final das contas, em torno de 15 minutos o paciente está entubado, você vai estar conversando com a família sobre a moça que está contida, concordo com o paciente que está entubado, ele está estável, é grave, mas está estável,
e o paciente com FA vai ter alguém observando ele no monitor. Ou você, ou a enfermeira, e geralmente a gente faz isso ao mesmo tempo. A gente vai fazendo uma troca, sabe? Cada um olha em algum momento e fica tudo certo. Então você já tem meio que um plano na cabeça, entendeu? Mas, de novo, né, assim, eu te falei o cenário mais comum, não sei, acho que eu não viajei muito, né, Ana? Assim, agora tem nuances, eu tô preparado para, tipo, ir lá pedir desculpa e levar um soco na cara, manja. Então, e aí tem que entubar com o olho roxo, manja. Mas, assim, de novo, isso aí são situações fantasiosas. O mais comum é o familiar entender, esperar um pouco, e é isso daí. Não sei se você ficou satisfeito, João, mas se quiser eu posso pintar vários. Não, ficou muito bom, professor, mas é isso que o Kojima, a Camila falou, que tipo a comunicação, assim, o enfermeiro e o médico estão assim, tipo, a todo momento conversando, então, e aí essa experiência, né, a mais facilita, né, mas para quem acabou de se formar, tipo, precisa fazer essa comunicação. Cara, essa comunicação que eu tô te falando, cara, chega uma hora quando você trabalha com a equipe muito tempo, essa comunicação é visual. Você olha para o enfermeiro, ele já sabe que ele vai fazer tal coisa, você sabe que você vai fazer outra coisa. Não é tipo a comunicação, viu? Neste momento, eu acho que eu vou lá conversar com a família, você não poderia, por favor... Não, é tipo, você olha para a pessoa, ela já... Ah, beleza. Tipo, os dois saem, quem tá do lado não entende nada, e o combinado já tá feito, entendeu? Né, Ana? É bem assim mesmo, já está tudo junto, misturado, é muito legal, é fascinante. E eu brinco às vezes, que às vezes essa comunicação é tão alinhada, cara, que quando eu olho, a comunicação tá alinhada, eu faço um negócio fora, já leva aquela bronca por olhar, sabe assim? Já leva aquela... Tá, recebeu aquele olhar sério, você já... Ih, puta. Ainda aí você, pô, pede desculpa. Cara, pedir desculpa... E de novo, às vezes eu falo isso nas aulas de ética, fica parecendo que é meio fantasioso, né? Mas você falar muito obrigado, me desculpe, por favor, cara, isso daí no seu dia a dia é um negócio que, assim, puta que pariu, assim, a qualidade do seu trabalho, né? Desculpa, mandei mal, errei, puta, achei que era outra coisa para eu fazer, muito obrigado por ter me ajudado, pô, por favor, me ajuda com essa situação, pedir ajuda. Eu não sei porque a gente perdeu essas 3 palavras, são lindas, cara, sabe, assim, tipo, e a gente não usa, entendeu? Assim. Faz toda a diferença. Inclusive, tecnicamente falando, agora é a última coisa, João, mas para fazer o que a gente chama de, tecnicamente falando, de comunicação em alça, que é você checa e aí você agradece, né? Isso é uma técnica de comunicação em sala de emergência, que a gente chama de comunicação em alça, que vem importada da comunicação em alça de piloto de avião, que precisa checar o tempo inteiro que as coisas estão acontecendo. Então, sei lá, vamos supor, a gente vai entubar, eu pedi um midazolam, aí a enfermeira olha para mim e fala assim, doutor, a ampola de midazolam foi puxada, aí você vira e fala assim, muito obrigado por, entendeu? É um ciclo de comunicação que evita que você não é que evita, mas minimiza a chance de você errar ali, entendeu? Eu queria agradecer em nome das 2 ligas pela participação, pela conversa incrível que a gente teve. Nesse formato de bate-papo é muito gostoso, porque a gente acaba aprendendo muito mais, né? A gente acaba conseguindo dividir experiências. Então, em nome das 2 ligas, a gente agradece muito, muito mesmo por ter aceitado, pelas reuniões prévias que a gente teve, por todo o contato e por dividir esse conhecimento que a gente está nessa caminhada aprendendo. E é sempre muito bom aprender com quem já passou por muita coisa, sabe muito. São 2 doutores incríveis, então a gente agradece muito, muito mesmo. Aos ligantes que sobreviveram até aqui ao final, também agradeço a presença de todos também. Falo para responder o Forms, né, que é importante ter a resposta do Forms, e que a aula vai ficar disponibilizada. Professores, a gente com certeza, num futuro próximo, vai querer a participação de vocês de novo, porque esse assunto não dá para ser falado só em 1 hora, a gente tem que montar uma disciplina é só desse assunto. E a gente vai conversando. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer aí, viu, gente? Obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigada, viu, Diego, foi um prazer. Obrigado, Ana, obrigado a vocês. Obrigado a todos os gigantes, todo mundo que estava aí, obrigada mesmo. É bom ver vocês aí, no período de pandemia é um saco ficar longe, né? Então, só de entrar em contato com vocês já é bom demais. Obrigado mesmo, pessoal.